Saudações fraternais filhos de Sofia. O projeto Sabedoria Arcana é uma iniciativa que visa a expansão da consciência através de podcasts e livros. O objetivo é compartilhar conhecimentos e experiências que possam inspirar ao buscador, para que o projeto possa continuar produzindo conteúdos de qualidade e alcançar cada vez mais pessoas. É necessário contar com a colaboração financeira dos ouvintes e leitores que se identificam com a proposta e valorizam o trabalho realizado. A sua contribuição é muito importante para a manutenção de equipamentos e despesas do projeto, como hospedagem de nosso site, edição, divulgação, entre outras. Você pode colaborar com o projeto Sabedoria Arcana, através do QR Code que está à direita do vídeo ou com a nossa chave Pix, que está na descrição do mesmo, doando qualquer quantia. O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, descendentes da sabedoria das eras, saudações fraternais a todos e todas. Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio do nosso podcast, fruto do projeto Sabedoria Arcana, que visa divulgar o conhecimento arcano por meio de livros, cursos, vídeos e, claro, este mesmo podcast. Aproveitem para visitar o nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, além das nossas outras mídias, Instagram, Facebook e agora também no TikTok. Visitem-nos para acompanhar as novidades dos nossos trabalhos. Então, meus caros, hoje nós vamos ter um papo talvez um pouco diferente, até determinado ponto. Primeiramente, saudando o meu querido amigo e irmão, Pablo Santos, que está aqui com a gente hoje. E aí, Pablo, tudo bem? Tudo bem, Adílio. Muito obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez, de participar. Saudações ao público que hoje nos acompanha e que, diga-se de passagem, vai crescendo, né? E a tendência é expandir. É verdade. Aproveitando aí a deixa, a gente já coloca aqui um grande abraço, um agradecimento mais uma vez aos nossos ouvintes que mandam sugestões, sempre com elogios, né? A gente recebe as críticas também, não só aos livros, mas principalmente ao podcast. Lembrando também nosso canal no YouTube, que eu não mencionei no início, mas que também é importante. A gente tem colocado lá questões de promoções, não só dos livros, mas também das canecas que a gente tem feito, coisas que, de uma certa maneira, dinamizam e expandem o projeto, cujo objetivo, todos já sabem, é discutir sobre temáticas relacionadas à história das religiões, das religiosidades e personagens que, de alguma maneira, ao longo da história, se relacionaram com essas temáticas. Bem, então, falando em personagens, hoje a gente vai tratar de uma dessas que, talvez para surpresa de muitos, como foi para mim, o Pablo sabe disso, porque a primeira pessoa que eu vi falando assim, realmente, com consistência sobre quem eu vou mencionar hoje foi o Pablo. Nós vamos tratar hoje de um desses personagens que é justamente um conhecido da academia chamado Gaston Bachelard. Ele foi um químico, psicanalista e epistemologista, e quem trabalha na academia, seja com pedagogia, com a psicanálise, com a história das ciências, ouve muito o nome Gaston Bachelard, que é o personagem sobre quem nós vamos falar hoje, né? Sobre o qual vamos falar hoje. Então, perfeito. Nós vamos, para surpresa de muitos, falar de uma pessoa, de um pesquisador ligado à academia, mas que tem uma história muito interessante dentro da temática que a gente trata aqui, porque ele se relacionou com o ocultismo, com a magia, tem uma relação muito grande com Tolkien e O Senhor dos Anéis, e com isso a gente vai poder falar não só dele, mas de todo o métier ao redor, né, todo o mundo ao redor dele, que certamente são histórias pouco conhecidas. Então, meu querido Paulo, né, você que é um especialista aí no Bachelard e é um profundo conhecedor
de várias outras temáticas, como a gente já vem discutindo aqui na Sabedoria Arcana. Aliás, hoje eu recebi até um elogio, né, as suas gravações. Que coisa bacana. Poxa, fico feliz. Parabéns. Então, a primeira pergunta que eu já queria colocar aí para você é o seguinte: quem foi o Gaston Bachelard, para a gente contextualizar, para aqueles que não são da área, né, da pedagogia e afins, né, da psicanálise, e assim, uma pequena biografia e essa atuação, né, o que ele fez de modo assim, externo, exotérico, profano, a gente podia contextualizar aqui. Bom, vamos lá, Adílio. A primeira coisa que a gente pode falar sobre o Gaston Bachelard é que, se tivesse uma palavra capaz de sintetizar a característica principal desse importante pensador, eu diria que a característica é inovação, talvez revolução, e por que não dizer uma certa excentricidade, né? Então, o Gaston Bachelard era tudo, menos alguém conformado. Ele era um inconformista. Ele é oriundo de uma região interiorana da França, a região de Bar-sur-Aube, que é muito próxima da Suíça, e ele faz uma trajetória a contrapelo do que se esperava. Como assim? Filho de agricultores, ele resolve fazer algo que, considerando a França dos anos 20, dos anos 30, não era muito fácil. Qual seja a mobilidade social e a mobilidade para uma carreira totalmente diferente do que a sua família poderia lhe propiciar. Então, ele vai estudar no Instituto Politécnico de Paris, o que à época era muito difícil, especialmente para jovens pobres, e devido ao seu altíssimo rendimento, ele conclui o seu baccalaureat, né, que era, né, comparando o sistema de ensino francês com o brasileiro, como se fosse um pós-médio, né, então ele concluiu o que seria o ensino médio, e ele concluiu o que a gente poderia chamar de pós-médio no Brasil, ainda não era o equivalente a uma graduação, em Química. E os seus professores lhe reputam como sendo absolutamente brilhante. Muito bem, ele aprofunda seus estudos na Química, e, posteriormente, já no Collège de France, ele obtém uma laurea acadêmica ao concluir a sua graduação e, imediatamente, passar para o doutorado. Olha isso, a trajetória, hein? Ele imediatamente passar para o doutorado, considerando que as barreiras de transição entre esses níveis de ensino na França eram muito, muito mais estanques do que no Brasil, por exemplo. E já temos um sistema de ensino no Brasil bastante estanque, né? Então, quer dizer, e ele passa. O seu doutorado foi um divisor de águas para que a sua obra fosse conhecida, porque ele publica, então, uma tese chamada O Pluralismo Coerente da Química Moderna, na qual ele resgata elementos comuns à alquimia, comuns ao pensamento assim denominado pré-científico e que estariam presentes ainda nos dias de hoje. Vejamos que interessante. Numa França que havia sido herdeira de uma exacerbação de um racionalismo cartesiano, positivista, etc., ele publica uma tese de doutorado na área de química, demonstrando que muito do que fazia-se em química à época, e lembrando que a química, né, é uma ciência dura, uma ciência da natureza que não, a princípio não teria muito diálogo com as ciências humanas, com a história, com a filosofia, etc., ele vai dizer que o pensamento filosófico comum aos alquimistas permanecia como que latente na química moderna. E que, portanto, esse pluralismo coerente, né, ou seja, as diversas ramificações da química visavam não somente a
trazer um avanço do que se pode chamar de método experimental, mas também, eu poderia dizer, há uma certa retomada, e aí ele vai dizer isso, em modo latente, em modo quase que psicológico, da visão de que, a partir dos procedimentos realizados, algo comum aos alquimistas, a transmutação da matéria era o objeto final dessa química. E aí ele começa a partir, por exemplo, dos experimentos de Lavoisier, indicando que existe sim uma transmutação contínua, etc. E essa transmutação contínua, em que não ocorre perda, mas sim transformação dos elementos, ela dá origem, sim, ao que a gente pode chamar, e ele chamava com muita propriedade, pluralismo coerente. Mas olha que interessante, né? Gaston Bachelard, então, se torna um professor na Sorbonne, um professor bastante respeitado, porém, de temperamento muito introvertido. As pessoas e temos algumas fontes históricas que podem auxiliar, depois, ao final, vou até fazer referência a algumas que são importantes para quem quer se aprofundar e conhecer um pouco mais do nosso personagem. Ele se torna um professor importante, porém muito introvertido. Alguém que era introvertido e excêntrico. Perfeito? E excêntrico. Vejamos que essa característica psicológica ela rende uma certa aura de mistério sobre o Bachelard, né? E essa aura de mistério era permitir que as pessoas fizessem muitas especulações, por exemplo, sobre o fato de que, aparentemente, ele se deslocava somente da sua residência, que era um apartamento modesto, em um bairro mais periférico de Paris, e a Sorbonne, e vice-versa. Não tinha, não havia notícias de outras coisas que ele fizesse. E isso por si já rendia. E aí, mais adiante, algo chama a atenção, porque o Bachelard vai encaminhar a sua obra para uma direção que é pelo menos excêntrica, qual seja a de um químico que não vai mais tratar somente da química. Ele começa a trabalhar tanto a epistemologia das ciências, como filosofia e aspectos que vão lá na psicanálise. É importante registrar que o Bachelard teve a oportunidade de estudar com Carl Gustav Jung, né, sendo também, em palavras do Jung, um dos seus mais dedicados e proficientes discípulos. De maneira que, ao final de uma longa trajetória, e aí a gente vai abordar isso mais adiante, ele é capaz, por exemplo, de propor uma teoria psicanalítica dos 4 elementos, retomando algo que tem profundas ligações com o ocultismo, por exemplo, especialmente para aqueles que são minimamente iniciados. Então, assim, estamos diante, Adílio, de uma pessoa singular que no Brasil não teve algum impacto, sim, sem dúvida, no ponto de vista de quem estuda epistemologia das ciências, né, e tudo mais, mas alguns aspectos ainda merecem ser explorados, e aí é a nossa deixa, porque tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que não só era amigo, como foi discípulo do Gaston Bachelard. Portanto, tem algumas coisas importantes, dignas de nota, que a gente vai trazer aqui, que acho que são interessantes para a conversa. Mas, minimamente, é isso. Para apresentar, é isso. E posteriormente, mais adiante, no final, tem umas sugestões de leitura que acho que ajudam também. Perfeito. Não, só por aí já dá para ver que a gente está tratando de um personagem que, além de muito conhecido no meio acadêmico, científico, é sui generis, né? É uma pessoa diferente e que, a partir dos estudos dele, conseguiu caminhar para várias áreas aí do que a gente chama de uma ciência considerada por muitos como ciência marginal, né? Como, por exemplo, você citou a alquimia, que Sim. tem a ver com a segunda colocação que eu vou te fazer aqui. Então, a alquimia
que muitos consideram que deu como origem à química, né? Tem como sua filha maior a química, assim como a espagiria, né? Com a farmácia, né? E a astrologia com a astronomia e etc. Essa correlação que ele faz na época que ele viveu, você não falou, mas eu acredito que seja por volta do século XX, né? Sim, sim, exatamente. Já que o seu mestre chegou e conheceu ele, então a gente está falando do século passado. Né? Então, perfeitamente. Assim, estamos falando de um período, Adílio, que vai mais ou menos de... Porque o Gaston Bachelard, ele nasce em 1884 e ele deixa esse plano em 1964, certo? Então, esse período é um período compreendido mais ou menos entre 1922 até 1960, com um pico de atividade nos anos 40 e 50, onde tem uma Segunda Guerra no meio. Né? Por aí. Sim, exatamente. Então, dentro do que você falou, né, do que a gente acabou de lembrar aqui, dessas correlações entre a tradição, né, ou a antiga ciência e a nova ciência, como é que ele tratava a questão do ocultismo como matéria-prima? Né? Já que ele estava na ciência, né? Ele estava no século XX, era um homem da ciência. Por exemplo, você falou da química, como é que a influência alquímica atuou na carreira científica do Bachelard? Perfeito, vamos lá. Primeira coisa que é importante, aí a gente já está abrindo um outro tópico que não dá para fugir, esse é muito relevante mesmo. Nós estamos lidando com alguém que não era só um iniciado, ele era um auto-iniciado. Alguém que teve a oportunidade de fazer estudos não somente próprios, sobre diversas tradições que existentes à sua época e outras muito antigas, e que esteve vinculado a algumas ordens místicas, sendo que numa delas ele chegou a ser um autodirigente, e aí se trata de uma ordem que eu já mencionei em outro momento, sem entrar em detalhes, sem entrar em sigilos, mas ele pertenceu a uma ordem neotemplária, fundada em 1402, mas que viveu períodos de adormecimento e atividade, que se chamava Ordem Draconiana ou Ordem do Dragão, que é diferente, é sempre bom marcar, né? É diferente de outras correntes que se autodenominam draconianas, com todo o respeito que possamos ter às diferentes correntes esotéricas, porque essa descende de uma ordem neotemplária criada em 1402 por Sigmund de Luxemburgo, que era então o imperador no Sacro Império Romano Germânico. Certo? Então, e sobre ela nós já falamos no canal do YouTube, né? Exatamente. Né? Quem quiser ver um pouco mais, é só chegar lá no YouTube, Sabedoria Arcana. Exatamente, tem lá. Então, ele chegou a ser o autodignitário e o dirigente, né, dessa ordem com o posto máximo. Bom, por aí nós já avaliamos que todo esse conhecimento que ele possuía era não só muito singular, como muito proeminente. E na cabeça dele havia a ideia que motivou a sua vida de tentar aproximar magia e ciência, mas não de uma forma artificial, mas sim de maneira a mostrar conexões. Veja, estamos falando de alguma coisa mais ou menos nos anos 40, anos 50 e até nos anos 60. Mas a ideia que os pós-modernos vão retomar no século XXI, de tentar reunir saberes e etc., o Gaston Bachelard já estava imbuído dela nos anos 40, ao tentar observar que uma série de elementos comuns ao que se chamava de pensamento pré-científico, na verdade, permaneciam, eram atualizados e viravam estruturas de conhecimento. E essas estruturas vieram a condicionar e até a determinar o desenvolvimento de várias ciências da época. Um exemplo que eu citei, né, da alquimia, me parece particularmente importante, porque ele vai demonstrar, por exemplo, que uma mera inversão de valores, e valores que estão codificados em procedimentos químicos, por assim dizer, separa
a alquimia da química. Como assim? Por exemplo, o Gaston Bachelard vai nos dizer que, para o modo de pensar alquímico, a reiteração dos elementos, a acumulação dos elementos para a sua posterior separação, sem entrar no mérito, certo, de nenhum experimento alquímico, aqueles que desejarem, né, praticar alquimia, tem muitas obras aí, não é nosso objetivo aqui, mas somente para usar como exemplo, sabe, Ed? Assim como o alquimista, em muitos experimentos, atuava dessa maneira, por acumulação, por separação posterior à acumulação, etc., o químico fazia a mesma coisa, porém em ordem inversa. Então, por exemplo, ele vai demonstrar que o esforço em procurar conhecer propriedades de átomos é exatamente o contrário do esforço de tentar sintetizar, por exemplo, uma pedra filosofal, mas ambos estão imbuídos no mesmo pensamento. Qual seja, trabalhar a estrutura da matéria a partir de uma perspectiva que transcende a matéria, uma perspectiva que eu chamaria de metamaterialista, ou seja, você tem um estudo sobre a matéria e esse estudo se torna uma ciência aplicada à matéria. Então, por exemplo, quando uma frase é muito interessante, ela está presente no livro O Racionalismo Aplicado, que é um livro relativamente conhecido, ele vai dizer o seguinte: nós estamos acostumados a pensar que o mentol tem cheiro de menta. Porém, quando somos imbuídos do atual pensamento vigente no desenvolvimento da química, nós passamos a entender que a menta possui esse cheiro porque contém mentol. Então, ele vai mostrando esses processos que muitas vezes são muito mais semânticos do que efetivamente diferentes em sua estrutura. E ele vai mostrando, por exemplo, que isso está presente não só nas ciências duras, mas também nas barreiras artificialmente construídas entre filosofia, poesia e história, por exemplo, e sociologia e psicanálise. Então, ele, por exemplo, vai atribuir um papel de grande relevância ao erro dentro do experimento, qualquer que ele seja. Papel pedagógico. Ora, caramba, nós estamos falando de anos 40, anos 50, da França, tradicionalista e tudo mais, e ele está dizendo o seguinte: ora, o erro tem um papel pedagógico. O erro é algo que motiva o indivíduo a chegar até a verdade. O que é comum, só para completar esse introito, né? O que é comum a várias escolas de mistério, né, em que o indivíduo é submetido a ordalhos, né, ou iniciações que são muito difíceis, mas que, na verdade, você não quer dizer, quem projeta não quer necessariamente ver se o indivíduo vai ter proficiência ou não, mas sim se ele vai enfrentar a prova ou não. Então, esse tipo de raciocínio, ele bebe diretamente de várias fontes ocultistas, várias fontes. Ele possuiu também, é importante mencionar, apesar de não ter sido um teosofista declarado e etc., ele também estudou muito a doutrinas teosóficas, mais ou menos da linha da Helena Blavatsky. Então, vejamos que se trata de uma personalidade que imbuiu o pensamento científico de aspectos que já eram conhecidos e comuns entre os ocultistas de larga quantidade de décadas, digamos assim, e até de séculos. De modo que ele era muito respeitado pelos magistas mais importantes da sua época, porém ele insistia sempre em permanecer oculto e mostrar somente um lado do seu trabalho que estava ligado à academia. Isso é um dado importante. Perfeito. A gente já vê por aí que ele tem uma complexidade muito grande, então tenho certeza que para quem já estudou algum livro dele na universidade ou escola técnica,
alguma coisa assim, deve estar surpreso, porque eu mesmo, não, por exemplo, já tinha tido contato com as obras dele, não fazia ideia dessas correlações. Aliás, talvez, né, você depois possa até mencionar alguns outros Posso. Que também, né, são conhecidos e a gente não fazia ideia que se interessavam por esses assuntos. Então, é o que a gente talvez possa dizer do Bachelard, né, que é um homem Sim, arcano, né, com muitas isso, camadas, né, como você muitas. costuma falar. Né? Já Isso que a gente está mesmo. na sabedoria arcana, né? Aham. É um homem Era arcano, o homem arcano, né? com Foi muitos interessante, interesses. sim, foi interessante você mencionar isso, Adilho, porque ele chegou num ponto que eu posso te dizer até que com alguma margem de segurança, que ele chegou num ponto de uma autoiniciação, ok? E quando ele chega a esse ponto, ele estrutura um círculo místico que era independente, no sentido de que congregava pessoas de distintas ordens esotéricas e, às vezes, nem de ordem nenhuma, dependendo do caso. Esse círculo possuía algumas personalidades da época que estavam vinculadas, especialmente da Europa, tá? Inglaterra e França, predominantemente. Era um círculo de 5 pessoas, ok? Eu vou citar uma dentre essas, né? Uma dessas era o John Will Tolkien, que foi o autor do Senhor dos Anéis. Então, eles eram contemporâneos, eram grandes cientistas e também altamente versados em diversas formas de magia. Se correspondiam, realizavam trabalhos místicos e faziam algo que, à época, já havia sido desenvolvido desde o século XVIII, mas em matéria de ensino não era muito comum. E o que eles faziam? Eles praticavam algo chamado ensino mútuo. Então, tinha cada um desses círculos 5 discípulos, já num status mais ou menos elevado, escolhidos por eles, que por sua vez ficariam responsáveis por mais 5, chegando a ser num total de 625, mais os 5 iniciais. Então, eu posso citar alguns, não vou citar todos, né? Vou citar alguns. Nós temos o Robert Howard, que foi o criador do Conan, nós temos o Tolkien, né? Nós temos o Bachelard, temos mais 2 aí, que em outro momento a gente até fala, né? A gente até pode falar. Um era uma grande matemática, dois eram um grande matemático, e o outro era um alto expoente da psicanálise à sua época, né? E vejamos que isso vai fazer com que ele tenha uma característica muito, muito diferente e até inspiradora dentro da literatura, porque ele, ao mesmo tempo que ele cria e recria elementos que facultavam o avanço do conhecimento científico, ele começa a trabalhar uma obra que vai rumo à dimensão onírica, rumo à dimensão imagética, no sentido da construção, da criação mental e etc. E dentro desse processo, ele vai inserindo uma série de elementos místicos, filosóficos, com destaque especial para o que a gente chama de magia elemental, porque ele era um profundo conhecedor das temáticas ligadas aos elementos e ele insere isso em todo um contexto de livros como A Psicanálise do Fogo, A Terra e os Devaneios do Repouso, O Ar e os Sonhos, A Água e os Sonhos, A Terra e as Imagens do Movimento, e mais alguns outros, com temáticas sobre espaço-tempo e etc. Então, se tratava de alguém bastante singular e com essa veia mística que somente quem conhecia esse contexto e, ao mesmo tempo, possuía algum conhecimento iniciático, poderia desvelar essas camadas. Posso dizer, sem dúvida alguma, que foi, para mim, e aí posso dar um testemunho, eu diria, como testemunho ocular, né? No sentido de ter tido a felicidade de receber em algum momento a mestria de um homem que conviveu com o Gaston Bachelard, foi discípulo dele, que é o eminente, para mim sempre chamá-lo de mestre, que é o eminente professor Jades de Medeiros Brito,
que, entre outras coisas, dirigiu o Centro de Memória do INEP, era uma das pessoas que trabalhava junto com a Anísio Teixeira nos áureos tempos do INEP. E, portanto, uma série de questões que, se não fosse o conhecimento que eu obtive mediante o trabalho que o Jader desenvolveu no sentido de tentar me tornar uma pedra menos bruta, eu não teria condições de trazer esses elementos que hoje eu trago para que a gente possa conversar a respeito dele. Tamanha era a maneira como ele gostava de manter-se não discreto, mas sim secreto em suas atividades místicas. É interessante você falar, porque alguns nomes que você cita aí, como já mencionou hoje o Jung, né, o próprio Tolkien, é muito claro que eles têm um pé, a mão, o corpo todo, né, afundado na questão do místico, né, do esotérico, e para que produzissem as obras que eles produziam. Alguns outros, como o próprio Bachelard, eu acredito que venham a causar alguma surpresa. Mas, dentro do que você falou aí, até agora no final, né, você citou Anísio Teixeira, e certamente que toda essa ramificação de conhecimento chegou ao Brasil e a outros lugares aqui das Américas. Né? O que você podia falar sobre a Sociedade Secreta das Cinco Luvas, os Anéis, as Cinco Espadas, os Cinco Estandartes, que a gente podia deixar aqui para os ouvintes? Claro, vamos lá. Mais uma vez, né, eu tenho... eu fui agraciado com uma honra imerecida, Adílio, pelo menos para mim, certo? Salvo melhor juízo, não acredito que, comparando minha trajetória de vida, etc., não acho que às vezes eu me surpreendo que eu tenha sido agraciado com essa honra, que foi a de conhecer, em um dado momento, devido à ligação que eu já mencionei antes, que possui com a Ordo Draconiana, que era vinculada, de certa forma, a essa organização, de ter recebido uma série de conceitos e fundamentos que até hoje me são úteis. E como você é meu amigo, você sabe que em alguns momentos passei uns perrengues, aí, umas coisas difíceis, que não fosse esse conhecimento, né, talvez eu estivesse, ao invés de gravar um podcast, eu estivesse lá no Instituto Felipe Pinel, internado, ou coisa assim. Mas, brincadeiras à parte, o que eu gostaria de dizer é que havia um simbolismo, sim. Lembremos da temática dos 4 elementos. Cada elemento representando um tipo, um arquétipo de personalidade, por exemplo, um arquétipo de característica, tanto física quanto espiritual. Por exemplo, ar, espadas, né, e cortes, anulações, decisões rápidas estão associados. Isso fica muito claro quando você estuda tarô, por exemplo, mas em outras fontes também é possível perceber. Paus ligado a fogo, né, quando você fala do naipe do baralho. O fogo como o dinamismo, o processo criativo, a energia vital, uma série de coisas, e assim sucessivamente. Esse círculo de altos magos, eu posso dizer isso no sentido de que penso que, para eles chegaram num estágio tal que a ritualística, em alguns pontos, era desnecessária. Na verdade, para eles, a ritualística era importante para os discípulos. Para eles, me parece que não era nem necessário, dado o grau em que esses indivíduos se encontravam. Então, eles criam um outro simbolismo. As 5 luvas eram representações, muito esquematicamente, né, para que a sabedoria arcana não se torne violadora de sigilos, né, mas muito esquematicamente as 5 luvas representavam 5 possibilidades de ação, porque a luva é o que recobre a mão. Né, é a mão do trabalhador que vai realizar 5 trabalhos diferentes. Cada luva significava um caminho de conhecimento prático de trabalho. Os 5 anéis representavam 5 possibilidades de mestria, né, de comando, como os anéis dos reis. Então, 5 possibilidades, 5 caminhos do que se chamou antigamente da ars regia, né? Ou seja, da arte de reger, de comandar e de organizar, estruturar, etc. E as 5 espadas, nós temos aí 5 caminhos de conhecimento ligados ao combate, ligados à transformação,
e ligados principalmente, e penso que esse é um aspecto muito interessante, que os marcava, com a expressão que eu utilizei, né, no sentido de dizer que eram praticantes da alta magia, as 5 espadas como os 5 principais elementos de combate às impurezas, imperfeições e maldades do mundo. Então, era um sistema bastante complexo, porque o indivíduo, ele não poderia ter tudo ao mesmo tempo. Talvez para obter todos esses... sim, me esqueci de mencionar os 5 estandartes. Os 5 estandartes representavam os 5 grandes conhecimentos comuns e sintetizados em diversas culturas, tempos e espaços, do que nós podemos chamar de tradição primordial. Então, obviamente, todos de uma grande complexidade e aparente simplicidade. Esqueci de mencionar um elemento dentro dessas categorias, e que fica bastante claro quando o Tolkien menciona, mas fora do contexto. Aí eu estou colocando no contexto. Né? Quando Tolkien vai se referir em sua obra, o Silmarillion, e de certo modo no Senhor dos Anéis, mas muito en passant, ele se refere aos 5 Stari, ou os 5 magos, que vieram do oeste, né? Vieram do leste, e olha aí o leste místico aparecendo, para quem... Opa, sinal amarelo aí para quem é iniciado, né, em algumas tradições ocidentais, né? Olha o leste místico aparecendo aí. Então, os 5 que vieram do leste eram representados por 5 mantos de 5 cores. E aí eu posso falar. Perfeito, aí eu posso falar mais tranquilamente. Nós tínhamos 2 mantos azuis, o manto azul celeste, representando a possibilidade da mestria da união entre o cósmico e o terreno, o manto azul claro, representando a mestria sob o alto domínio das paixões, emoções, tanto em nível grupal quanto individual, o manto marrom, representando o domínio da magia natural e forças da natureza, ou pelo menos o entendimento dessas, o manto branco, como sendo representante do saber generalista dos assim chamados magos práticos, que deveriam a todo momento ser chamados a agir, que não tinham tempo de se tornar eruditos, mas precisavam ter à mão o maior número possível de recursos das diferentes formas de magia. E, sem dúvida alguma, né, o manto cinzento. Né? O manto cinzento era muito importante, viu? O manto cinzento era aquele que possuía a mestria de balancear em qual momento seria importante utilizar tanto a força quanto, ao mesmo tempo, a misericórdia. Tanto utilizar, às vezes, até se necessário, de expedientes, daquilo que a gente chamaria de caminho da mão esquerda, para restabelecer o equilíbrio. E, obviamente, expedientes da magia prática, da alta magia, já estavam corporificados no manto branco que eu mencionei. Portanto, o manto cinzento era caracterizado por aqueles que fossem os mais altos dignitários, por ser a arte mais difícil de se desenvolver. O Tolkien vai mencionar muito en passant isso, ao dizer que existiu um personagem chamado Gandalf, o Cinzento. Ele vai mencionar isso. Então era mais ou menos isso que era desenvolvido, e dentro desse contexto altamente ritualístico e simbólico, existia esse mundo paralelo, por assim dizer, dentro do caminho de conhecimento do Gaston Bachelard, e que é pouquíssimo conhecido pelas pessoas. Muito pouco conhecido. Fantástico, né? Fica aí um convite para quem não assistiu O Senhor dos Anéis, ou quem não leu os livros, né, toda a coleção, desde os iniciais, né, chegar na Sociedade do Anel e tudo, para poder entender a quantidade de símbolos, né, de elementos iniciáticos que estão ali dentro. E que, obviamente, se eu estou entendendo, estão reunidos não só na mente desses personagens todos, dessas pessoas que são muito conhecidas, até mesmo no mundo profano, mas em sociedades que não são muito comentadas, né? Não são, alguns provavelmente ligados a sociedades alquímicas, maçônicas e tal, Rosa Cruz provavelmente,
Sim. acredito eu, e outras não tão comentadas, não tão conhecidas como você já citou aí. E Sim. eu fico feliz de ter chegado aqui no Brasil, de alguma maneira, e mais feliz ainda em ter chegado até você, né? Porque é uma tradição que provavelmente já não está mais disponível e Não. você está em algum grau, não da forma que era. Realmente, você tem razão. É uma tradição que ela não pôde prosperar nessa época, por duas razões, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria só comentar um aspecto que é uma curiosidade, tá? Mas que é interessante, porque a gente estava mencionando ainda há pouco o Tolkien, né? E quem leu alguma coisa, ouviu falar, ouviu o filme, vai lembrar rapidamente de Gandalf o Cinzento, né? E Gandalf o Cinzento, Adílio, pasmem vocês, foi resultado de uma brincadeira que o Tolkien faz ao criar o Gandalf. O Gandalf é criado inspirado no Gaston Bachelard. Olha E só, hein? Quem ia sim, saber imaginar isso, hein? pois é, incluindo o seu anel de fogo, o seu cajado de madeira e o seu manto cinzento, além da sua espada chamada Glamdring. Então ele descreve o Bachelard com todo o simbolismo, toda a carga simbólica e etc. Não chama de Bachelard, chama de Gandalf, né? Ou Mithrandi, e coloca como um dos estários. Foi a inspiração dele. Isso eu soube a partir do relato, né, dessa eminente pessoa que foi meu mestre, e que dizia que eles ficaram sem se falar, o Bachelard e o Gandalf, vários anos, porque durante a Segunda Guerra Mundial, em uma das ilustrações, e a partir das características, o Gandalf tornava-se claro para alguém que conhecesse minimamente, tivesse visto, que ele era o Bachelard. E estragava todo o esforço do Bachelard em se manter secreto, né? Estragava. E aí eu convido todo mundo que está ouvindo esse episódio a fazer o seguinte: não acreditem de cara no que eu estou dizendo, não. Façam o seguinte experimento. Peguem uma imagem, de preferência alguma imagem que tenha... Pode ser no Google, dá para achar. Peguem alguma imagem que tenha sido utilizada para ilustrar livros do Tolkien, ok? E que se refiram a Gandalf ou Cinzento, e comparem com fotos do Gaston Bachelard, e que são em preto e branco, evidentemente, né, porque são antigas, dos anos 40, nos 30, algumas dos anos 50. Tem conferência dele, inclusive, em vídeo. E aí comparem e vejam o grau de semelhança entre os dois, né? Sendo que um é um personagem de ficção e o outro estava vivo, né? É uma coisa que é fantástico, né, isso. Por exemplo, outro autor que possui um conhecimento muito grande, que é místico e que vai sendo passado a partir de seus livros e posteriormente de revistas, né, quando seus direitos são comprados, é o Robert Howard, quando ele cria o Conan, e ele vai mencionando uma série de elementos que são comuns a parte dos estudiosos do misticismo antigo, como a Atlântida, como os iborianos, como a Hiperbórea, como os filhos de Árias, e uma série de coisas que vão muito para além do que alguém que olhou e pensou que o Conan era o Arnold Schwarzenegger com uma espada. Então, assim, né, vai muito para além disso. Não, porque se você pensar hoje, né, a cultura foi de tal modo se rebaixando. Não que eu não goste, eu achei legal o filme, o problema não é esse, não. É que hoje em dia poucas pessoas conseguem estabelecer a ligação entre aquele personagem que está aparecendo ali, um Arnold Schwarzenegger com uma espada, e toda uma história que o cara tem que ler para entender o que é aquilo, né? Por que aquele personagem, onde é que ele se meteu. Eu convido as pessoas a lerem também, porque tem um monte de coisas do misticismo que estão ali, né? Até do misticismo egípcio, do misticismo de outros lugares, estão ali. Então vejam que o objetivo dessas pessoas, desse círculo que o Bachelard fez parte, era, na literatura, na ciência, na filosofia, etc., trazer formas de difundir conhecimentos místicos importantes, sem, no entanto, ferir sigilos iniciáticos. Ou seja, isso se tornaria visível para quem já
tivesse algum grau de compreensão e iniciação, né? Então, foi fantástico o que eles fizeram. Lamentavelmente, isso não continuou por duas razões. A instituição que levou adiante isso foi a Ordo Draconiana, que foi extinta em 2003. Certo? Ela tentou preservar o máximo desses elementos, dividindo em vários setores, né, específicos, que eu não vou entrar no mérito, né, que tentavam seguir esses caminhos de tradição, mas, por razões muito, diria, trágicas, a Ordo Draconiana foi forçada a ser extinta em 2003, não vou entrar muito nesse mérito, e ao ser extinta, veja, ela não foi, como se diz na maçonaria, por exemplo, ela não foi adormecida, né, ou inativada, coisa assim, não, ela foi extinta, né, por ordens da egrégora, inclusive, da egrégora que mantinha. Então a ordem veio de cima, né? Chegou o memorando de cima dizendo, declaro extinto. E ela está extinta. Então, os que são remanescentes nessa ordem, eu conheço poucos hoje, tá? Conheço pouquíssimos hoje. Eu sou um, né, que eu conheço, tem mais dois no Brasil. Talvez mais alguns lá fora, mas não sei por onde andam. Tá? Eu sei um, mas eu não vou falar sobre isso agora. A dica que eu dou é que procurem ver o que o pessoal da Bethesda Games anda fazendo. Né? Aí vocês vão ver. Ponto, acho que eu falei, né? Já é uma dica realmente já grande. É a dica. Já é uma dica, Exato. né? Mas, assim, de todo modo, por exemplo, vou falar só de mim, não vou entrar porque eu não consultei meus antigos irmãos, né, de fraternidade para citar o nome deles. Mas, assim, posso falar por mim. Veja que eu venho, você que me conhece, as pessoas que me conhecem, eu venho fazendo um trabalho dentro do campo acadêmico, científico, político e etc. Mas mantenho atividades místicas, como todo mundo sabe. Né? Tem vinculação a outras ordens de mistério, etc. Mas não posso e não tenho a menor condição de repetir o que foi feito nessa época, que foi espetacular. Que foi uma verdadeira cisão entre dois polos, como Bachelard gostava de dizer. Um polo que eu chamaria de polo da crença pura, sem elementos objetivos para que você possa ter qualquer noção de que aquilo que se acredita é concreto ou real, e um outro polo que é o polo cético, que seria talvez mais avançado ainda que São Tomé, que precisou ver para crer. Quer dizer, então existe um polo tão cético que, mesmo quando se demonstram evidências suficientes para que se mude a concepção de que existe algo além da materialidade dos cinco sentidos, quem está imbuído desse modo de pensar não vai captar isso, vai ignorar, vai negar, etc. E aí, justamente trabalhando na tentativa de unir essas formas de pensamento tão distintas, foi desenvolvido trabalhos fantásticos. Qualquer pessoa que entenda de literatura, eu não sou especialista em literatura, mas vi várias pessoas especialistas em literatura falando, e que pegue, por exemplo, a obra do Tolkien, vai perceber ali que existe algo muito mais do que mera história para entretenimento. Existe linguística, filosofia, um monte de coisa. Né? Quem pega a obra do Bachelard vai ver que tem psicanálise, tem ciência, tem filosofia, tem química, tem metodologia de pesquisa, tem muitas coisas. E aí é que o nosso título, acho que é muito adequado, e aí acho que foi muito bacana quando fizemos esse processo de criação, né, de falar em magia e ciência, se aproximando, porque foi basicamente o que motivou esses homens a realizar esse trabalho. Por um lado, iniciático, mas com iniciações preservadas, e por outro, com um caminho que, a partir da ciência, permitia vislumbrar outras realidades, outras possibilidades e, quiçá, a entrada em algum de iniciação e autoaperfeiçoamento. Né? É mais ou menos isso. A gente vê bastante, né, de maneira velada, e dois comentários que eu faria seriam esse, né? Olhem esses autores, essas obras, com um olhar
externo Sim. e um olhar interno que aqueles que são interessados por essas temáticas vão achar aí muitas assinaturas, né, muitas informações e É. até conhecimentos que são importantes que você não vai encontrar em qualquer livro, em qualquer lugar. E Pois a é. não ser talvez nos livros deles, né, desses personagens que deixaram lá, como você falou aí, tá? Sim, De uma maneira cifrada ou não, está lá. tá lá. E a Por outra exemplo, é aquilo, né? sim, por exemplo, Fala. só um parênteses pequenininho, falando Não, rapidinho claro. para deixar aquele teaser, né, para quem gosta, né, dessas coisas. Por exemplo, quem tiver curiosidade para saber um pouquinho da obra do Robert Howard, dê uma olhada no personagem chamado Tote Amon. É um mago chamado Tote Amon. Aí você vai ver por quê que o cabra tem esse nome, né? Aí você acaba entendendo um pouquinho, né? Quem estuda Egito, por Claro. exemplo, vai lá olhar, não é isso? Aí vou dar outro exemplo aqui, né? Você tá lá, aí você resolve, vou dar uma olhada aqui no Senhor dos Anéis. Para você eu considero, pelo menos, né, um grande estudioso lá dos celtas, né, dos druidas, etc. Dá uma olhadinha lá no tronco linguístico, né, porque o Tolkien criou uma língua própria, e vê se não se aproxima daquele idioma que era falado na região, que por um certo tempo ficou fronteiriça, né, ali onde hoje seria o norte da Inglaterra e o que seria hoje a Escócia, né, que tinha uma língua mista ali, né, falada por esses povos que não eram o mesmo povo, né, e que eram celtas de todo modo, por conta do tronco, mas que você olha ali, opa, eita que eu estou conhecendo esse negócio aí. Então, assim, é muito rico, sabe? Mas, por favor, continue aí. Não, perfeito. Todo mundo que trabalha com ou já estudou alguma coisa dessa tradição antiga celto-druídica, né, ou ali do norte da Europa, vai encontrar várias conexões, né? E ele certamente bebeu, assim como vários outros Sim. ocultistas da época beberam dessa tradição celto-druídica e, de uma certa maneira, procuraram recriar. Porque o druidismo ele não tem um... A gente tem um episódio sobre druidismo, inclusive, aqui na Sim. Sabedoria Arcana, é um dos primeiros, né, que a gente gravou, mas ele não tem uma linhagem assim, qual é a linhagem iniciática e tal. Fala-se disso no século XX e XXI, mas são recriações. Né? Então, de uma certa maneira, são reviviscências daqueles que tiveram condição de fazer o que você falou, de pegar no Sim. alto autorização para fazer determinada coisa. Exatamente. Ou para desautorizar, como você falou aí da Draconiana, a partir de agora não. Né? E as tradições que obedecem às suas egrégoras, né, os seus cabeças de egrégora, também, ou chefes, né, dessas egrégoras, quando dão uma ordem para abrir ou para fechar, elas, digamos assim, se dão bem. Né? Quando teimam e manter viva determinada coisa, normalmente aquilo dá problema aqui embaixo e são problemas sérios. Era isso que eu queria comentar. E na época também, o outro comentário é aquilo, você falava muito nessa época aí de Bachelard e companhia, que você está citando a questão das duas culturas, né? Você falou do aspecto externo e interno, o Percy Snow, que foi um teatrólogo e, por incrível que pareça, também físico, ou seja, assim como Bachelard juntava, né, as ciências exatas e as humanas, ele tem um livro interessante chamado As Duas Culturas, que eu me lembrei, né, ao longo da tua explanação, que vem falar justamente disso, da questão de você juntar aspectos diferentes, que é o que vão trazer o lado mais universal, talvez, mais holístico, no sentido pleno da palavra, desde o grego lá, o lado mais holístico do conhecimento. Mas aí, para a gente continuar, o que eu também, além desses comentários, que eu também, me parece, né, assim, meio que apreendo do que você tem colocado aqui. É como se houvesse uma espécie de Sofia bacelardiana, né, nesse conhecimento todo. Né? E, claro, você já falou de um suporte literário, essa magia, que não deixa de ser uma magia natural. Né? Aí eu te perguntei, o que você podia falar disso, né, dessas impressões, se tem uma gnose, algum tipo de gnosticismo também por trás disso? Tem umas coisas interessantes nesse sentido, viu? E muitos elementos para que a gente possa falar de uma espécie de Sofia. Lembrando aqui, pegando a Sofia, né, no sentido de sabedoria específica, ok? E sabedoria específica, porém, revelada, certo? Não uma sabedoria qualquer. E por uma revelação que não se faria mediante somente instrução intelectual, mas sim
pelo atingimento de um estado de consciência que, ao mesmo tempo, seria iniciático e, ao mesmo tempo, fruto dos processos mentais derivados do contato de quem está passando pelo processo, digamos assim, de evolução, de ascensão, de aprendizado, né, e aquele corpus de conhecimento. Ok? Então, eu falei isso para delimitar bem o que eu estou entendendo por Sofia. Tá? Nesse sentido, o Bachelard ele foi mais ambicioso do que parece, porque ele não só deixou algo pronto, e que é uma forma ascensional de atingir conhecimentos, como ele deixou algo incompleto e que está à espera de quem possa continuar essa tarefa, que é uma tarefa monumental, e já vou falar a respeito. Bom, primeiro ponto. Essa Sofia, Adílio, ela é atingida mediante 2 processos que nós, no Ocidente, aprendemos a pensar na modernidade, que são distintos. O primeiro processo é o de instrução intelectual, de erudição, de conhecimento de fundamentos teóricos, metodológicos, né, experimentais, de qualquer coisa que você queira investigar. E ele vai dar isso o nome de racionalismo aplicado. Tá lá. Quem quiser, tem umas edições posteriores, tá? Mas quem tiver em mãos a edição de 1974, da editora Zahar, Jorge Zahar Editores, daqui do Rio, do Racionalismo Aplicado, vai ter a melhor tradução do português. Do contrário, é preferível fazer um esforço e ler em francês, o Racionalismo Aplicado, tá? Porque as outras traduções não ficaram legais, não. Então, dentro disso, esse é um lado. Um autor brasileiro que comenta isso, sem entrar nessa questão iniciática, né, mas ele percebe essa variação dentro da obra bachelardiana, é o Wilton Japiaçu, né, um autor da área de filosofia muito, muito respeitado, muito competente, que vai dizer que, quando nós nos confrontamos com a obra do Bachelard, estamos diante de um Bachelard noturno, que vai falar de sonhos, poesia, meditação, devaneios, etc., e um Bachelard diurno, que fala de metodologia das ciências, epistemologia, racionalismo e tudo mais. Ora, essas são formas, são esquematizações que nos ajudam a compreender essa, entre aspas, Sofia. Por um lado, ela consistia em permitir a fluência do processo criativo no âmbito das suas atividades profanas, mais comezinhas, cotidianas, etc., mediante o emprego do devaneio. E o devaneio ele vai definir não como sinônimo de sonho, mas sim como o sonho acordado e com direcionamento de quem quer sonhar. Né? É comparável ao que algumas pessoas vão chamar de imaginação criadora ou de criação mental, etc. Isso é um ponto. E ele vai dizer que existem certas imagens e certos elementos que nos induzem ao devaneio. Por exemplo, quem quer que, por alguns instantes, pense na praia, será impossível não se relacionar com o elemento água, na medida em que dificilmente vai conseguir pensar nisso e não ser induzido a um devaneio no qual você verá as ondas quebrando, você poderá, às vezes, até ouvir o barulho, se bobear, dependendo do grau de imersão desse devaneio. Isso é o devaneio, você provocou, você não sonhou. E o devaneio, para o Gaston Bachelard, é uma fonte muito profunda de conhecimento, uma fonte muito profunda de processo criativo. E, por outro lado, esse devaneio, quando articulado à busca coerente da retificação, especialmente valorizando o erro, o entendimento do erro sendo assimilado como parte da experiência, etc., a ruptura com o que ele chamava de obstáculo epistemológico, ou seja, aquelas crenças cristalizadas que te impedem até de conhecer a verdade, porque você olha e você pensa, não, isso aí, a Terra é plana, cara. Não, mas espera aí que Erastóstenes provou, né, que de Siena a Alexandria a sombra era diferente, ele calculou a curvatura da Terra. Não quero saber, a Terra é plana. Isso é um obstáculo epistemológico. Né? Então, essa dupla ação
seria o caminho do atingimento da Sofia, né? A verdadeira sabedoria, que o Bachelard exemplificou com a própria vida dele. É uma Sofia bachelardiana. E aí sim, é óbvio que para isso, ele mesmo, e aí eu já mencionei, né, parte desse sistema, não entrei a fundo, mas mencionei, ele desenvolve uma série de ritos iniciáticos, uma série de experiências que possibilitariam ao sujeito ir atingindo, em determinados graus, essa ascensão. E posso dar testemunho disso porque, de certo modo, pude travar contato com essas experiências e, de forma alguma, posso reputar os resultados como desprezíveis ou inócuos. Sim, eles realmente trazem muitas, diria, impactos na forma de pensar, ver o mundo e agir com os elementos da realidade, sejam os da realidade concreta, sejam os da realidade simbólica, onírica, imaginária e até espiritual, por assim dizer. Tá, mais ou menos por aí. Essa Sofia que é complicada, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente, por exemplo, da perspectiva que nós vamos ver na gnose, tá? É diferente. Isso que eu queria que você falasse. Uhum. Exatamente, é diferente, tá? A gnose, no meu entendimento, pelo menos, ela possui um caráter mais simbólico e que apela mais, apela no bom sentido, tá? Não no sentido de forçar a barra, mas que tende a afetar mais os aspectos que conectam o emocional ao psicológico, de modo a promover uma série de processos lá místicos, espirituais, filosóficos, etc., que são característicos da gnose. Essa Sofia bachelardiana não. Ela possui uma dupla dimensão. Ao mesmo tempo que ela permite um melhor entendimento sobre as ciências do nosso tempo, é uma mestria das ciências do nosso tempo, ou de pelo menos algumas delas, ela possibilita o autoconhecimento e uma ligação cósmica com a nossa ancestralidade e com elementos, vamos dizer, fora do aspecto concreto e que estão aqui ao redor da Terra. Né? Não vou nem entrar muito, mas vou citar alguns. Por exemplo, um exercício que está colocado em livro, não estou ferindo nenhum sigilo, está lá no Ar e os Sonhos, é um exercício chamado O Sonho do Voo, em que você pratica uma técnica ascensional para tomar contato com a dimensão do ar. E olha que interessante, né? Ele está falando isso num livro destinado a pessoas que estão estudando o imaginário. Isso é um aspecto. Então, é uma Sofia muito peculiar, mas ainda assim uma Sofia. Tá? Esse é um ponto que eu queria destacar. E para não perder, que eu tenho que falar antes que eu esqueça, tem um elemento que é digno de nota, que é o seguinte: quando escreve a Psicanálise do Fogo, Gaston Bachelard, de propósito, deixa como tarefa aqueles que vierem a continuar a sua obra. Eu não vi até hoje ninguém fazer. Se fez, tudo bem, eu darei os parabéns e vou ficar muito feliz de ver isso concluído, mas não vi até hoje ser feito. Ele cria uma proposta psicanalítica de tipos de persona a partir de 3 crivos. Um primeiro, os 4 elementos primordiais: ar, água, fogo e terra. 2, o segundo elemento, a associação entre esses elementos da imaginação material e histórias narrativas de várias culturas que tenham a ver com esses elementos. Exemplo, diferente do Freud, que já fez um trabalho primoroso, que usou o mito de Édipo, né, que vem lá da peça Antígona, Sófocles, como modelo para estruturar toda uma teoria de pensamento. Bachelard vai exemplificar, por exemplo, o mito de Perseu e Andrômeda, como resultante da imaginação material da água. Então, assim, ele vai dizer o seguinte: uma vez que fosse preparado um sistema desse tipo, sim, utilizando também o terceiro e último crivo,
que é o contato mais próximo, mais distante do modo de pensar daquele que está sendo analisado, seja uma cultura, seja uma pessoa, com uma determinada época, você o posicionaria a partir de mitos e a partir de elementos materiais, tal como vistos na época em que o cara tem mais afinidade. Então, por exemplo, para ele, existiriam pessoas vivendo no século XX que teriam uma mente do século VIII, por exemplo. Que, portanto, para entendê-las, a utilização de metáforas da imaginação material e das histórias concernentes a essa época seria um caminho de entendimento muito mais facilitado. Tarefa hercúlea, meu irmão. Tarefa difícil. Até hoje não vi ninguém fazer. Ele deixou lá, falou, tem um caminho aqui. Não vi ninguém fazer. Mas esse é o caminho. O caminho não é fácil. O que a gente vê aí com esse monte de frufru na internet, essas facilidades, que parece que é muito fácil. Você faz uma mentalização, você faz um sigil aqui, você lê um livro, já é um mago. Isso é fake. Né? E fica totalmente. aí como... assim, eu acho que esse podcast, mais uma vez, assim como outros que a gente já gravou, outros bate-papos aí, a gente já vem falando isso. Né? O caminho, ele não é simples. Né? Tem aquela passagem, né, que sobre passar um camelo, né, no buraco de uma agulha. Né? Então, talvez seja mais fácil, né, passar um camelo no buraco da agulha, como está no Novo Testamento, né, do que você realmente executar uma obra ou deixar uma obra que tenha uma certa completude, né, que tenha algo que possa ser realmente, inclusive, aproveitado por outras pessoas. Sim. Então, o caminho iniciático verdadeiro, o caminho da construção cultista verdadeiro, ele é algo para uma vida toda. Esses personagens todos aí, né, tanto na ficção, como foram colocados, baseados em pessoas de verdade, né, como você falou aí do Bachelard, e aí o Gandalf, você vê que a vida deles é uma vida de estudos, vários livros deixados, né, você vê que vários tarôs que foram construídos ali, né, que tem nomes, né, de magos, de ocultistas, né, o quanto o cara estudou até deixar aquela obra para a posteridade, como é o caso dos tarôs. Não deixa de ser uma tarefa a ser cumprida, por isso que tem os tarôs com vários nomes. Então, fica aí como uma advertência também, né? Eu vou dizer uma coisa que eu vou repetir, na verdade eu disse em outro podcast aqui, né? Falando de experiência pessoal, tá? Ora, eu construí meu primeiro sigilo depois de estudar 16 anos. Pois é. Certo? E não poderia dizer que foi por falta de dedicação ou talvez por falta de capacidade, mas sim porque é necessário ter um cuidado com o que você vai fazer. Né? Da mesma forma que hoje eu brinco, eu sou da área de educação, né? Você é da área de ensino, você me entende bem. Poxa, alguém chegar e dizer, não, pô, é só dar aula. Né? É só chegar lá e ensinar. Sim, mas de qualquer jeito realmente é isso. Agora, fazer isso de maneira que gere resultados expressivos é necessário, né, um caminho de conhecimento. Né? Da mesma forma, o domínio de ciências arcanas, de magia, etc., demanda um esforço pessoal, de estudo, de prática, de iniciação, né, seja a interna quanto a exterior, que efetivamente, não frustrando muitas pessoas que podem estar iludidas, né, com essa perspectiva de que você vai comprar um curso e você já se torna mago, ou que você vai ver um material, vou ler um livro e eu já sou um alto mago. Né? Não, na verdade, é resultante de muito esforço. E o Bachelard, sem dúvida alguma, é um exemplo de vida dedicada a esse métier e diria muito bem sucedido. Né? Muito bem sucedido. Não, sem dúvida, não há dúvida. A gente estava conversando e você falou de algumas histórias, algumas anedotas que você queria mencionar, a gente até falou de algumas, mas já seria interessante a gente colocar aqui nesse bate-papo, você falou da Torre de Marfim, etc. Perfeito. Você podia falar a respeito. Claro, perfeitamente. Existe uma expressão que a gente usa comumente para falar da Torre de Marfim, né? Em que o mago se encastelava e lá ficava isolado naquela torre
de marfim. O marfim representando para algumas culturas orientais, especialmente da região do Oriente Médio, né? Ah, particularmente dos assírios até os persas, né? Os hindus, de certo modo, mas principalmente assírios, persas, etc. O marfim era símbolo de pureza e de nobreza. Então, veja, não é qualquer um que ia subir na Torre de Marfim. E mais, permanecer na Torre de Marfim é mais difícil ainda. Até porque, além de tudo isso, devemos lembrar que o marfim, apesar de ter alguma resistência, não é o elemento mais resistente, então poderia ser destruído, né? Ok, essa metáfora é muito interessante, porque o Bachelard, ele é acusado justamente de ser uma das pessoas, por pessoas que eram seus detratores na época, de se isolar na Torre de Marfim da Sorbonne, porque ele não tinha o costume de uma vasta vida social, não frequentava os cafés, não saía à noite, não havia notícias, né, de grandes, digamos, epopeias amorosas, né, ou dele acompanhando as coisas da política da época de modo ativo, etc. E as pessoas diziam, não, ele é isolado da Torre de Marfim, né? Porém, era justamente o contrário, né? Se observarmos, ele estava justamente tentando tirar da Torre de Marfim aqueles que lá estavam encastelados. Isso é um ponto. Agora, tem uma outra anedota que é interessante sobre o Bachelard. Muito interessante mesmo. Ele dizia, e isso o Jader, quem me contou, quando ele estava fazendo um curso intensivo de psicanálise e também recebendo iniciações na França, ele pernoitou algumas vezes no apartamento Gaston Bachelard, que era um apartamento modesto, era o que seria para nós hoje um kitnet, certo? Um kitnetzinho. Mas ali, o kitnet era o escritório e apartamento ao mesmo tempo, era multifuncional, certo? De modo que quem entrasse pensaria inicialmente que estava bagunçado, porque eram muitos livros, muitos escritos, etc., e um espaço mínimo necessário para as coisas da vida cotidiana, não? A alimentação, as necessidades, a higiene, etc. E aí o Jader vem e diz assim, nossa, mesmo se eu imaginasse, eu nunca conseguiria conceber algo tão caótico. E o senhor é uma das mentes mais claras que eu conheço. Como pode isso? E aí o Bachelard deu uma resposta que depois essa resposta que ele dá ao Jader, ele vai registrar em um dos seus últimos livros, qual seja a Poética do Espaço, e ensaio sobre as imagens da intimidade, em que ele diz assim, não por obra de magia, mas pela ordem natural das coisas, quando o mestre do escritório chega até o escritório, os objetos que estão dispersos na mesa passam quase que a se mover sozinhos para que façam todo sentido e lá estejam onde se precisar deles. E a outra frase, que é célebre, né, e anedótica, era o fato que o Gaston Bachelard ele possui uma peculiaridade, qual seja a de ter uma relação muito particular com tempo e espaço, de maneira que, imaginem vocês que na Sorbonne, Collège de France e nessa tradição parisiense, controle de tempo era algo absolutamente importante, especialmente na atividade da docência. E as aulas do Bachelard nunca terminavam no mesmo tempo. Ele poderia dar uma aula de 20 minutos com altíssimo conteúdo e terminar, e, ao mesmo tempo, a aula poderia se estender por que se dane o horário. Ao ser questionado também sobre o fato de que, muitas vezes, ele ou chegava cedo demais, ou chegava atrasado demais, aí temos uma outra frase e isso irritou profundamente o Bachelard, que o Tolkien pega, é que ele dizia assim, ora, eu não estou nem atrasado nem adiantado, eu estou na hora que preciso estar. Aí o Tolkien pega essa frase, que ele repetia tanto, quase como um mantra, para falar com as pessoas, e diz assim, um mago nunca está atrasado nem adiantado, ele está na hora que ele precisa estar. E o mago era o Bachelard, caramba. Né? Então isso sai na literatura na boca do Gandalf. Né?
E não menos importante, aí eu convido todo mundo a estudar, quem gosta desse aprofundamento metafísico e ao mesmo tempo físico, que, inclusive, me parece, eu não tenho certeza disso, que eu vou falar aqui é uma especulação, tá? Que fique bem registrado. Não tô... A gente tem que ter honestidade, ou pelo menos tentar. Eu não estou afirmando, assim, me parece isso. Em 1937, saem os primeiros rascunhos que o Bachelard vai fazer de um livro que se tornou pouquíssimo conhecido, que se chama A Intuição do Instante, em que ele vai discutir a flexibilidade de tempo e espaço. Tá? Quem lê esse livro vai ver que se aproxima muito, mas muito mesmo, da teoria da relatividade einsteiniana no que diz respeito à deformação do espaço-tempo. Especialmente quando estamos lidando, né? Aí a pessoa tem que ler, né? Não tem muito jeito. Mas, assim, tentando falar minimamente, né? A possibilidade de que velocidade, tamanho, né, massa e volume são elementos de deformidade do espaço que criam distorções no tempo. Isso é o que Einstein vai propor. O Bachelard está indo mais ou menos nessa direção. Mais ou menos nessa direção por um outro caminho, tendo escrito antes. Tá? Não sei se há influência, mas há similaridade. Da mesma forma que num livro chamado A Dialética da Duração, ele vai trabalhar uma dimensão filosófica e metafísica do tempo, em que ele discute com Bergson, que foi um autor importante na área de psicologia e história, e ele vai dizer que para o Bergson a memória era o marcador do tempo. E o Bachelard vai dizer, não. Está falando do Henry Bergson, né? Exatamente, o Henry Bergson. E o filósofo importantíssimo, né? Escreveu matéria em memória, a imaginação criadora, um monte de coisa interessante. E o Bachelard vai dizer, a irmã dele é que, se não me engano, era uma das que tocava Godendal para frente, inclusive. Sim. Transformou a Moina Matheus. Se não me engano. Como aqui no Brasil, né, Dino? Toda forma de magia é macumba, ele era macumbista também, entendeu? No Brasil, a gente fala toda forma de magia é macumba, né? As pessoas que... Não, isso é macumba. Então, ele era macumbista também. Então, o que acontecia? Né? O Bachelard vai dizer, não, na verdade, o que nós temos é uma dialética da duração. E essa dialética é definida pela percepção do indivíduo, mais ou menos na linha do Kant. Tá? Ele vai dizer o seguinte, olha, entre instante e contínuo, existe uma zona intermédia que é onde acontecem as coisas. Todo o restante é distorção de percepção. Caramba, que concepção, né? Então, eu convido a galera a estudar esses dois livros, particularmente, que são muito profundos, dada a vastidão e alcance do pensamento desse altíssimo mago, grande pensador. Né? E por que não dizer um dos grandes mestres, né, que nós temos notícia? Sim, verdade. Eu conheci um que só assim, depois de algum tempo eu consegui prestar atenção, porque pelo título eu não tinha me apercebido, do Bachelard chamado A Formação do Espírito Científico. Sim, Mas, livraço. Um livraço que a gente acaba falando, né, do Bachelard, história e epistemologia da ciência e tal. E o que ele fala de alquimia lá dentro é uma barbaridade de história da ciência e tal. E Sim. tem uma parte que eu acabei me lembrando por causa do nosso papo de hoje, né? Sim. Que fala assim, sobre a cigarra morta obtém-se imediatamente o movimento e o som. Sobre um pequeno vagalume, os anéis fosfóricos tornam-se mais brilhantes e espalham uma luz mais intensa que a que lhes é natural, etc. Ele fala aqui dos vagalumes, ele fala do marfim, né, que você acabou de falar agora e tal, e dos anéis fosfóricos. Então, fica só a dica nesse livro muito interessante aí do Bachelard, que parece um livro de ciência, mas que trata, claro, né, de ciência no seu sentido teórico, não tem fórmula, nada disso, né? Claro, ele fala da química bastante, etc. mas ele vai tratar de aspectos que a gente já tratou aqui em outros podcasts, que não tem como separar muitas das vezes
a história e a filosofia, né, a história e a filosofia das ciências, do surgimento das tradições, né, das tradições arcanas. E a gente já está, para a gente já ir se encaminhando aí para o final, né, do bate-papo, duas questões, né? A última, de uma certa maneira, a gente já começou a entrar, né, que eu ia te pedir sugestões de livros, etc. Mas uma outra coisa antes que eu queria colocar aqui para você, né? E uma pergunta que me ocorreu. E ramificações e influências hoje em dia, né, contemporâneas, sejam elas na Europa, nas Américas, no Oriente Médio, existem desse trabalho, dessa tradição que ele estava imerso, o Bachelard e os outros? Sim, de forma muito difusa. Eu diria que a parte mais mística, né, a Sofia, digamos assim, bachelardiana, ela foi meio que diluída, digamos. Então, o que nós temos hoje são alguns fragmentos aparecendo em um ou outro círculo esotérico e sem saber a origem, muitas vezes, dessas práticas, certo? Isso realmente é uma tradição que ficou basicamente para aqueles que tiveram contato com essa linhagem. Os que não tiveram vão receber partes esparsas. Porém, por outro lado, o que existe, e você acaba de mencionar, né, alguns exemplos importantes, e que está lá nos livros de filosofia da ciência, de psicanálise, de poesia, enfim, de todo o conjunto da obra bachelardiana, remete para quem possui conhecimento iniciático em várias tradições possíveis, um caminho de revelação muito poderoso. Muitos elementos de meditação, de compreensão, de entendimento que estão ali em livros que não necessariamente são de magia, mas que acabam sendo mágicos, né? É muito importante frisar isso. Perfeito. Assim, e esqueci de mencionar, claro, só relembrando, né? A derivação mais forte que nós tivemos, e que foi ainda mantida por algum tempo em nível institucional, foi no Ordo Draconiano. Né, eu ia te lembrar isso agora. Exatamente. Né? Então, fora dali, né, desde 2003, isso não tem uma sistematização, vamos dizer assim. Certo? Que não vai estar valendo, né? Exatamente. Deixar claro aí que, apesar de se falar muitas das vezes, a gente já colocou isso no YouTube, né, na nossa gravação. Verdade. Existem algumas organizações que mantêm esse nome, mas com finalidades, objetivos, etc., diferentes. Diferentes. São outras propostas que não essa original que existiu até 2003. Sim, que era inclusive uma ordem de cavalaria, né? Então, é diferente. Sim. Diferente. E em termos de... Eu sei que você já citou, né, algumas obras. Você quer colocar mais alguma? Quero sim. Além, ou paralela, ou Bachelard? Olha, eu vou colocar algumas e vou dizer que é muito difícil que as pessoas que realmente gostam desse tema comecem a ler que não queiram procurar outras. Então, as pessoas vão descobrindo um monte de outros. E nós temos aí mais ou menos uns 70, 80 livros, né, de fácil aquisição, vamos dizer. Alguns até bem baratinhos. Mas eu vou sugerir alguns que considero principais para quem está chegando agora, quer aprender. Olha, você citou A Formação do Espírito Científico, fantástico, Racionalismo Aplicado, né, que eu mencionei. Um outro livro que é bacana, é muito interessante, é Ensaio sobre Conhecimento Aproximado. É muito bom. A série, diria, psicanalítica, dos 4 elementos, composta por a água e os sonhos, o ar e os sonhos, a terra e os devaneios do repouso, a terra e as imagens do movimento, psicanálise do fogo e, sem dúvida alguma, as obras dele falando sobre tempo e espaço, quais sejam a poética do devaneio, a poética do espaço, a intuição do instante e a dialética da duração. Parece muita coisa, porque é muita coisa mesmo. Mas, assim, quem tiver contato, pelo menos com essas, vai ver ali se abrir realmente um veio muito fecundo de possibilidades de entendimento, até de novas questões que vão surgindo no confronto entre o que o sujeito já conhece e o que vai aparecendo ali. Talvez também conhecer um pouco da obra
do Jung, né, possa ser um ajuda suporte, muito. ajudaria, né, se alguém quiser enveredar, para levantar esses véus, até mesmo no Sim. sentido acadêmico, não só no sentido Claro. que a gente trata, Perfeitamente. né? Sim, E isso eu não aí. sei se teria uma correlação, então você que é um especialista em tarô, o tarô Uhum. mitológico, de alguma maneira, ele Tem uma acaba ligação bem forte. tem uma ligação forte, me parece, né? É, Para quem gosta do tarô. perfeitamente. E me parece que o tarô mitológico ele tem uma ligação muito forte, porque, assim, nós conhecemos muito o trabalho da Liz Green como astróloga, tá? É um trabalho relevante, bastante relevante. Mas ela possui também uma formação muito sólida em matéria de mitologia, especialmente mitologia grega. E ela vai beber em várias fontes psicanalíticas e é uma pessoa que teve um contato muito estreito com a obra do Bachelard. Teve um contato muito estreito com a obra do Bachelard. Então, a maneira como ela estrutura os naipes dos baralhos, a maneira como ela seleciona algumas histórias da mitologia grega, particularmente, para significar a experiência do homem, a jornada do homem na Terra, é particularmente importante para tornar esse tarô muito significativo, especialmente para quem está chegando hoje e quer entender um pouco mais o que é o tarô, né? Como que funciona essa questão dos arquétipos, a ligação da mitologia, por que a mitologia é tão interessante para a gente entender o cotidiano e tudo mais. Então, é uma recomendação e sim, tem tudo a ver, tem muita coisa a ver. Né? Você falando, me lembrou bastante a questão realmente desse tipo de tarô, né? A gente já fez Sim. uma gravação também de um podcast aqui sobre os tarôs, Sim. e você já falou sobre isso também no canal do YouTube e tal. Me influenciou muito, inclusive. Né? Pois é, para quem gosta desse tipo de tarô de simbolismo, que conecta com vários arquétipos, etc., eu acho que é uma conexão importante com o tema de hoje, muito. E claro, né, com uma questão em geral, como a gente já falou aqui da psicanálise. Sim. Então, eu acho que a gente já conseguiu, como a gente sempre fala, né, a gente não esgota temas, a gente os apresenta, a gente traz, né, muitas das vezes à luz alguns mais conhecidos, outros nem tanto, como eu acho que é o caso de hoje, também, às vezes, personagens, a gente discute um pouco mais além do que a gente encontra por aí, para colaborar com alguma coisa, e eu acho que, de uma certa maneira, a gente conseguiu deixar aqui uma certa contribuição para o pensamento não só do Gastão Bachelard, mas de várias tradições que, de uma certa maneira, trabalham aí com várias ramificações, né, do que o Bachelard fez. Sim. Então, assim, não sei se você quer complementar com mais alguma informação dentro daquilo que a gente conversou, ou mesmo deixar uma despedida, eu vou deixar uma despedida. Vou deixar uma despedida para o pessoal. Né? Eu quero, primeiro, né, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar sobre um tema que me é tão caro e que, ao mesmo tempo, acredito ser relevante, tanto para os estudiosos da ciência como das artes místicas, quaisquer que sejam. E, em segundo lugar, quero mais uma vez reiterar que conhecer esses sujeitos por dentro e por fora, vamos dizer assim, né? Por que por dentro e por fora? Porque minimamente a gente vai ver elementos da sua personalidade, caráter, etc., refletidos na sua obra e vamos ver o impacto dessas obras no mundo. Né? É uma das formas de se apropriar também de certa sabedoria arcana. Então, reforço o convite e deixo a todos as saudações arcanas, saudações fraternais a quem está nos ouvindo. Bom, eu acho que foi ótimo, né? A gente conseguiu aqui cumprir. Mais uma vez agradecendo ao Pablo, agradecendo sempre aos nossos ouvintes que estão sempre acompanhando a gente, recebendo sugestões. Enquanto a gente estava gravando aqui, já recebi mais algumas por WhatsApp. Opa, então, legal. A gente vai, na medida do possível, né, tentando cobrir algumas. Às vezes é interessante a gente ter uma troca maior, né, um bate-papo com outras pessoas, e outras nem tanto, como no caso de hoje. Mas é isso, Pablo, parabéns. Né, eu agradeço, né, Estamos aí. Sua participação aí na Sabedoria Arcana e deixo aqui a nossa saudação, né, nossas saudações arcanas a todos, a todas e despeço. Até a próxima, pessoal. Perfeito. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau. Um abraço.